Saudações, queridíssimos e queridíssimas, um abraço digital para todos vocês. Estou eu aqui, professor Cláudio, para falar de história do Brasil e trazer mais uma aulinha digital até a sua casa. Olha só, daria até para ser um coach de história do Brasil, né? Pessoal, é o seguinte... essa é a nossa primeira aula de segundo reinado pós período regencial, tá? Vocês vão ver que o segundo reinado a gente vai ter várias aulas, aula de economia, aula de política interna, aula de política externa, aula de escravidão, né? Aula de café, beleza? Então nós vamos aprender um montão de coisa e essa é a primeira. Então é interessante que vocês notem aí, pessoal, que quando a gente trabalha um tema no segundo reinado, a gente vai explorar esse tema no segundo reinado todo, tá? Depois eu volto para a economia, aí eu vou explorar no segundo reinado todo de novo, vou para a política externa, explorar todo, tá? Então a gente vai fazendo esse vai e vem no segundo reinado todo. Quando a gente fala em segundo reinado, outra coisa, a gente precisa lembrar que esse momento histórico, ele vai de 1840 a 1889, com a proclamação da República. Vamos ver quando que esse segundo reinado começou? Ele começou, pessoal, através do golpe da maioridade. Lembra, né? Do clube da maioridade, que foram construindo ali liberais, casando com a ideia de que o Dom Pedro poderia assumir o Brasil com 14 anos para tentar dar um nó nos conservadores, mas também para tentar implantar uma pacificação no Brasil por conta das revoltas regenciais que aconteceram no Brasil todo, tá? Então, quando o Dom Pedro II chega ao cargo com 14 anos, 14 para 15 anos, pessoal, ele monta um gabinete de conselheiros, vamos dizer assim, né, com características liberais. Então é o gabinete liberal da maioridade. Nós temos aí, sob a influência dele, os irmãos Andrada, Martim Francisco Andrada e Antônio Carlos Andrada. Então veja que interessante. Os liberais, então, por conta desse apoio que eles fizeram ao golpe da maioridade, por colocar o Dom Pedro II no poder, eles ganharam de brinde, de bandeja do Dom Pedro, né, o cargo de conselheiros do rei, tá? Bom, mas o que aconteceu? O Dom Pedro, aconselhado também por seus professores mordomos, vamos dizer assim, aqueles caras que formaram o Dom Pedro especificamente, orientou o Dom Pedro a falar para os liberais que eles precisavam ganhar a eleição para fazer parte da constituição do governo. Até então a gente precisa lembrar que antes do Dom Pedro quem governava era um conservador chamado Araújo Lima. Então eles precisavam construir a maioria dentro do Congresso para que o Dom Pedro pudesse chamá-los para governar de fato, né, para ser os seus ministros, vamos dizer assim, o ministro da economia, o ministro da guerra e assim sucessivamente. Tá? Então o que os liberais fizeram? Quando o Dom Pedro II convocou as eleições, né, para que os liberais pudessem ganhar essas eleições, os liberais fizeram de tudo para ganhar as eleições. Sumiram com urnas, urna pegou fogo, matou eleitor, eleitor votou 2 vezes. Fizeram fraudes pra caramba para conseguir ganhar a eleição. Tá? Essa eleição que teve fraude, teve morte, teve pancadaria, ficou sendo chamada de eleições do cacete, tá? E além dessa eleição acontecendo, pessoal, nós estamos vivendo ainda as revoltas. Algumas revoltas não terminaram. A principal delas era a revolta da Farroupilha, né? Que tinha liberais lá. Então veja, nós temos agora no cenário político brasileiro um cenário bastante conturbado, tá? Com fraude eleitoral, com revolta acontecendo e um milho enorme para o Dom Pedro II debulhar, certo? Então o que o Dom Pedro II faz? Ele é orientado pelos conservadores, então os conservadores foram até ele e falaram assim: Dom Pedro, não dá para você ter como conselheiro esses liberais.
Não dá para você ter como ministro os liberais que ganharam a eleição do cacete. A eleição foi fraudada. Tá? Você não percebeu que a eleição foi fraudada? Então o Dom Pedro II decidiu fazer uma comissão para averiguação dessa eleição, para saber se ela foi fraudada ou não. Resultado, depois de 1 ano de investigação, sabe qual foi o resultado? Que sim, teve fraude, teve morte, teve sumiço de urna. Então o que o Dom Pedro I fez, ou Dom Pedro II fez logo de cara? Retirou os liberais, que eram seus conselheiros e já eram ministros de Estado até então, por poucos meses, porque tinham ganhado a eleição, e chamou para compor o governo os conservadores, os antigos regressistas. Chamou o Araújo Lima, certo? Esses conservadores apoiavam a centralização política do Dom Pedro II. Veja, os liberais que apoiaram o golpe da maioridade duraram menos de 1 ano nos cargos. Duraram menos de 1 ano ao lado do Dom Pedro II. Então esses liberais se sentiram traídos. Padre Diogo Feijó, para você ter ideia, ficou tão traído, né? Se sentiu tão traído, que ele decidiu organizar levantes liberais em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, em Sorocaba, em São Paulo, que eram levantes armados contra o governo, defendendo o ato adicional de 1834. Lembra do ato adicional de 1834? Se você não se lembra, vai ver a nossa aulinha de período regencial, tá? Que era o ato que descentralizava o poder político, dava uma espécie de experiência federalista para o Brasil, com autonomia das províncias. Então os liberais eram favoráveis a isso, eram contrários à centralização. Então quando o Dom Pedro tirou os liberais, colocou os conservadores, esses liberais fizeram uma organização, pegaram em armas e fizeram levantes na cidade de Barbacena e na cidade de Sorocaba. Resultado, massacre. Dom Pedro consegue, conter esses revoltosos, segura esses revoltosos, e prende alguns deles, inclusive, tá? Mas mantém ali a união territorial brasileira. Beleza? Eu tô falando de liberal, tô falando de conservador, a gente precisa entender quem são esses caras. Olha uma frase da época, pessoal. Nada mais liberal que um conservador na oposição. Nada mais conservador que um liberal no poder. O que ele está dizendo, pessoal, é mais ou menos assim. Tanto liberal como conservador, eles não têm grandes diferenças ideológicas. Por quê? Porque eles utilizam a política para angariar, para ter recurso individual, para transformar a política num instrumento de negócio, para melhorar os seus negócios. Então não tem uma ideologia partilhada em grupo, fundado em ideias, na intelectualidade. Pelo contrário, a política brasileira é fabricada nessa época, não sei nem se é só nessa época, mas fabricada especialmente nessa época como uma política individualista. Ou seja, eu entro na política para direcionar o Estado para os meus negócios. Então era isso que os liberais e os conservadores faziam, e por isso que um jornalista da época escreveu isso, dizendo que tanto conservador como liberal era farinha do mesmo saco. Por que eles eram farinha do mesmo saco? Porque eles tinham as mesmas raízes, tá? Quais são essas raízes, Cláudio? Eles defendiam um Estado elitista, ou seja, só a classe dominante governa. Eles defendiam um Estado escravista, então tanto liberal como conservador defendia a escravidão. Você vai falar, nossa, Cláudio, mas um liberal defender a escravidão? Sim, coisas do Brasil, tá? Uma camada aristocrática, ou seja, uma camada que detém o poder na mão dos brancos, então é uma sociedade racista e uma sociedade patriarcal. Então, conservadores e liberais têm a mesma essência, ou seja, a defesa dos interesses individuais. E eles viam na monarquia como um instrumento necessário, pessoal, para fazer a manutenção da ordem e da unidade territorial, porque era essa ordem e essa unidade que garantia o privilégio dessa elite brasileira.
Tudo bem? Agora vamos ver como que essa elite se dividia para a gente entender um pouquinho, tá? A elite nordestina, pessoal, tinha uma aproximação do poder do Partido Conservador. Por que isso? Porque ela tinha muita pressão, né, das suas classes médias, vamos dizer assim, para separar o Brasil, para criar províncias autônomas, províncias separatistas. Então, ela sozinha, a elite sozinha do Nordeste, de Pernambuco, né, da Bahia, por exemplo, não tinha condição, não tinha instrumentos para conter essas revoltas. Então ela precisava do regime monárquico. Então, a elite nordestina era mais pró-partido conservador, que defendia a centralização do poder. A elite sulista, sobretudo do Rio Grande do Sul, tinha mais o lance liberal, porque ela não enfrentava essas revoltas. Você vai se lembrar que a revolta federalista, a revolta farroupilha que aconteceu, né? Não é a revolta federalista, né? É a revolta farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma revolta, pessoal, de caráter liberal, que luta contra a centralização, tá? Então essa elite que vai se desenvolver ao longo do tempo, que não é uma elite decadente, é uma elite que está angariando muitos recursos por conta do café ou por conta do charque, ela não precisa necessariamente desse poder centralizador forte. Até porque se tiver esse poder centralizador forte, pode fazer ingerência nos negócios e os negócios podem ir lá embaixo. Já a elite da cana, que é uma elite tradicional, ela é uma elite decadente. Então ela precisa dessa ajuda do Estado, ela precisa dessa ajuda do rei, certo? Então deu para perceber aí as diferenças, né, das elites do Sul e as elites do Nordeste, tá? Bom, vocês vão entender, pessoal, que o período do Segundo Reinado, ele foi classificado como um dos períodos de mais paz política e institucional, tá? Então havia uma paz dentro da política institucional. Na política tradicional, pessoal, do dia a dia das pessoas, o bicho comia mesmo. Miséria, desigualdade e assim sucessivamente. Então não dá pra gente falar em paz na sociedade, tá? Mas no lance institucional, foi um período muito pacífico. Nós só vamos ter duas revoltas armadas, tá? Que nós estudamos uma já que é as rebeliões liberais da cidade de Barbacena e Sorocaba, e uma que nós vamos estudar daqui a pouco, que é a Revolução Praieira, tá? Bom, então nós precisamos estudar por que essa paz, como que foi construída essa paz institucional. Essa paz institucional, pessoal, foi construída por conta de um mecanismo político institucional chamado parlamentarismo às avessas, tá? Bom, o que é o modelo parlamentarista, pessoal? O modelo parlamentarista é um modelo onde o parlamento é quem decide quem vai ser o chefe de governo, quem vai governar o país. Então as pessoas votariam em deputados, esses deputados estariam no parlamento e esses deputados escolheriam entre eles mesmos um primeiro-ministro para governar o país no executivo, certo? Então, o Brasil construiu esse mecanismo chamado parlamentarismo, só que tem pitadas de brasilidade nesse parlamentarismo. E por isso, nós historiadores chamamos de parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Porque no parlamentarismo tradicional, quem tem a autonomia para escolher o primeiro-ministro é o legislativo, certo? No parlamentarismo às avessas, quem tem a autonomia para escolher o primeiro-ministro não é o legislativo, vai ser o poder moderador. Então é mais ou menos o seguinte: o Dom Pedro II escolhe quem vai ser o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro brasileiro, e aí a Câmara precisa aprovar, certo? Se essa Câmara não aprovar isso, tá? Ele pode trocar o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, ele pode trocar o primeiro-ministro e fazer um acordo com a Câmara, tá? Ou ele pode dissolver a Câmara e chamar novas eleições
para referendar o primeiro-ministro que ele escolheu, certo? Então, o legislativo se vê meio engessado, tendo que aprovar o primeiro-ministro que o Dom Pedro II escolhe a todo momento, porque ela não quer ser dissolvida. E isso aconteceu na história brasileira. Poucas vezes o Congresso brasileiro foi dissolvido na mão do Dom Pedro II, tá? Então, o que nós temos agora? O Dom Pedro II criando um mecanismo, um instrumento político que vai fazer com que ele controle praticamente todo o Estado brasileiro. Controla o judiciário, né, escolhendo os juízes, controla o legislativo, né, fazendo com que o legislativo escolha, referende aí o primeiro-ministro que ele escolheu, e controla o executivo, e ele está no poder moderador, tá? E ele era um cara muito sagaz, um cara muito inteligente. Por quê? Porque ele alternava os primeiros ministros, o presidente do Conselho de Ministros, entre liberais e conservadores. Então, ora era liberal, ora era conservador. Ora liberal, ora conservador. Isso evitava que os liberais ou conservadores pegassem armas para lutar contra o Dom Pedro II, porque sabia que ele ia voltar pro ministério em pouco tempo, tá? Então veja, astuto o Dom Pedro II, né? Um cara inteligente, habilidoso. Ele construiu esse parlamentarismo às avessas em 1847. Tudo bem? Pessoal, se tiver uma perguntinha no vestibular assim, o Brasil já teve parlamentarismo? Sim. Quantas vezes? 2. A primeira vez, parlamentarismo às avessas, de 1847 até o final do segundo reinado, e a segunda vez nós tivemos em momentos antes do golpe de Estado de 1964, que foi de 1961 a 1963, quando afastaram o João Goulart da chefia de governo. Mas a gente fala isso quando a gente for estudar o século XX, tá? Bom, olha só outra coisa interessante aí, pessoal. De 53 a 70, por 17 anos, o Dom Pedro II conseguiu construir, pessoal, com uma aliança aí com um carinha chamado Honório Hermeto Carneiro de Leão, o Marquês do Paraná, tá? Ele conseguiu construir uma aliança com esse cara que tinha uma influência entre os políticos conservadores e liberais, tá? Que construiu um Ministério da Conciliação. O que isso significa? Eles pegaram os menos radicais dos liberais, os menos radicais dos conservadores, tá? Organizaram num grande bloco de centro da política, sem radical conservador e sem radical liberal, tá? E conseguiram montar um gabinete, beleza? Quando eles montaram esse gabinete, eles conseguiram aprovar tudo que eles queriam e o Dom Pedro II queria também, beleza? Essas bases construídas nessa época, em 17 anos, foram as bases essenciais da política, da administração, da economia do Brasil, segundo o Império, tá? Então veja a importância desse Ministério da Conciliação, que foi a unificação de liberais e conservadores dentro do ministério por 17 anos para aprovar agendas importantes para essa elite brasileira. Tá vendo como liberal e conservador não tem diferença ideológica? Os que tinham diferenças ideológicas, que eram os radicais, eles foram isolados e não participaram da política. Tudo bem? Bom, pessoal, pra gente finalizar, em 1848, os liberais são afastados do Conselho Ministerial de novo. E aí, o que eles fazem? Tá vendo que é mais ou menos a mesma época da criação do parlamentarismo às avessas? 47, Revolução Praieira 48. Então esses liberais, que já tinham feito as rebeliões liberais com o padre Diogo Feijó, decidem então fazer uma revolta. Mas essa revolta tinha um vínculo mundial, vamos dizer assim. O que está acontecendo no mundo em 1848? É o que a gente chama de Primavera dos Povos. Essa Primavera dos Povos foi uma revolução acontecida na França que acabou influenciando outros povos ali na Europa que defendiam os ideais burgueses, mas com pitadas de nacionalismo, com pitadas de socialismo utópico também, ou seja, de defesa da classe dos trabalhadores. Então, essa elite lá em Pernambuco, veja, mais uma vez em Pernambuco, né? Antenada com o que estava acontecendo no mundo, decide escrever um manifesto, tá? Num jornal chamado Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, e por isso o nome, Praieira, tá? E eles decidem então pegar em armas, defendendo um programa revolucionário que tinha vínculo com a Primavera dos Povos
lá da França. Então veja, essa primavera dos povos francesa, que foi um basta ao absolutismo e um aprofundamento das correntes liberais, junto com um misto de um socialismo utópico, tá? Ganhou força num programa revolucionário no Brasil. Olha o que essa camada média intelectualizada brasileira em Pernambuco defendia. O voto livre, universal, então voto para homens e mulheres, liberdade de imprensa, garantia do trabalho como fonte de sobrevivência, então tá aí o lance do socialismo utópico, abolição da escravidão, de caráter verdadeiramente liberal, hein, pessoal? Verdadeiramente liberal. Proclamação da República, liberalismo também, que é a organização do Estado, né? Não mais monárquica, mas sim republicana, um Estado voltado para todos e não um Estado que tinha dono. A nacionalização do comércio, porque o comércio ficava na mão ainda dos portugueses, então caráter nacionalista. Federalismo, com autonomia das províncias desse país formado. E direitos individuais garantidos, princípio do liberalismo. Beleza? Então veja, os caras têm um programa revolucionário, né, bastante consistente, nesse momento histórico, que faz um vínculo de teorias que são contraditórias, mas que estão em voga lá na Europa e tentam trazer para o Brasil. Resultado, pessoal, essa revolução, ela foi até as últimas consequências? Não, né? Resultado, uma desmobilização, prisão e mortes das lideranças, certo? Então esse programa, que é um programa revolucionário, um programa que inclusive o Brasil vai fazer alguns pontos aqui, né? Vai fazer, mas vai demorar mais de 100 anos para realizar alguns deles, certo? Por exemplo, o voto livre e o voto universal, o voto livre, pela primeira vez, livre assim, né? Acontece em 1945, pela primeira vez, praticamente 100 anos depois. O voto das mulheres para presidente da República, para presidente, tá? Pela primeira vez, também acontece nesse mesmo ano. Beleza, meus queridos? Então assim a gente encerra a nossa aulinha de política interna. Lembra do parlamentarismo às avessas, lembra dos liberais, lembra dos conservadores, lembra do Ministério da Conciliação, Revolução Praieira e rebeliões liberais, certo? Então fica assim. Um forte abraço para vocês, continue estudando, qualquer coisa entre em contato. Valeu!